Olá. As novas diretrizes brasileiras dispõem, entre várias recomendações, qual a população que deve ser submetida ao rastreamento do câncer do colo do útero. Esse slide resume a resposta à questão proposta. Todas as mulheres e demais pessoas com útero que já tiveram alguma relação sexual, independente de gênero ou orientação, já foram expostas ao HPV e, portanto, têm algum risco para desenvolvimento de câncer do colo do útero ou suas lesões precursoras. Mas aqui vamos apresentar a racionalidade para o início e o término do rastreamento, que, como veremos, não é tão simples assim e sempre motiva acaloradas discussões. Em primeiro lugar, deve ficar claro que não existem estudos comparando riscos e benefícios de iniciar o rastreamento com testes moleculares em uma ou outra idade. Na falta dessas evidências, a Organização Mundial da Saúde, em sua diretriz de 2021, se baseou em modelos matemáticos e incidência de câncer e neoplasia intraepitelial cervical no mundo, como veremos a seguir. Também consideraram evidências de que o início precoce do rastreamento expõe muitas jovens a riscos desnecessários, como biópsias e tratamentos de lesões que têm maior probabilidade de regressão. Podemos observar que existe uma convergência de outras diretrizes internacionais em torno dos 25 anos. Esse é o gráfico considerado pela OMS e que representa a incidência do câncer de colo do útero por categoria de Índice de Desenvolvimento Humano dos países analisados. Podemos observar que o câncer começa a ser diagnosticado por volta dos 20 anos, em que países com alto IDH, geralmente com programas de rastreamento mais eficazes, têm menor incidência com seu pico em torno dos 40 anos. À medida em que analisamos os países com menor IDH, observa-se, além da maior incidência, que o seu pico acontece mais tardiamente, reflexo do rastreamento menos eficaz ou inexistente. A falta de diagnóstico e tratamento de lesões precursoras explica o maior número e mais diagnósticos de câncer mais tardios. Em contraste, podemos observar que a prevalência da infecção pelo HPV tende a diminuir com a idade, marcadamente a partir dos 25 anos em todo o mundo. Sobrepondo esses dois gráficos, fica claro que a incidência de câncer começa a crescer em idades em que começa a cair a prevalência das infecções pelo HPV. Essas evidências são coerentes com a história natural conhecida, na qual a maioria das infecções pelo HPV vai apresentar clareamento e apenas as persistentes podem causar lesões precursoras, e a perda desse momento para diagnóstico e tratamento acarretará na progressão para o câncer. Ainda devemos considerar que, em jovens, a tendência é a maior regressão das lesões precursoras, notadamente NIC2. O diagnóstico dessas lesões em jovens podem levar a sobretratamento com seus riscos associados desnecessários, principalmente obstétricos. Ainda devemos considerar que o tempo entre o aparecimento de uma NIC3 e sua progressão para o câncer leva em média cerca de 10 anos, o que mostra que fazer o diagnóstico de lesões precursoras alguns anos depois da sua instalação não aumenta o risco de câncer, enquanto protege as mais jovens dos efeitos adversos do rastreamento. Para a definição da idade de início do rastreamento com testes moleculares no Brasil, foi feita uma modelagem que mostrou que iniciar o rastreamento aos 25 anos, ao invés de aos 30 anos, resultaria em 14 partos prematuros adicionais, mas reduziria 14 mortes por câncer. Como foi considerado que morte por câncer é um desfecho mais importante do que parto prematuro, foi definido que a estratégia de rastreamento com teste HPV a partir dos 25 anos seria a mais adequada. Como existem propostas de rastreamento citológico entre os 25 e 29 anos e início do rastreamento molecular aos 30, também foi realizada uma modelagem comparando essas estratégias. Essa análise resultou em menos 10 partos prematuros, mais uma morte adicional por câncer. Da mesma forma, foi considerado o desfecho morte por câncer mais importante, e além disso, seria muito difícil operacionalizar na atenção básica dois exames de rastreamento. O resultado seria, provavelmente, a manutenção do uso indevido da citologia para investigação de mulheres sintomáticas. Em resumo, os pontos a favor de iniciar o rastreamento aos 25 anos foram, além do melhor resultado na modelagem, as análises econômicas que motivaram a recomendação do uso de testes de HPV utilizar essa idade de início. Para quem se preocupa com excesso de testes positivos de HPV nas mulheres entre 25 e 29 anos, lembramos que em 2025 chega a idade de rastreamento
a primeira coorte de mulheres vacinadas contra o HPV no SUS. E também foram considerados resultados do programa preventivo de Indaiatuba, conduzido pelo grupo Unicamp, que mostrarei a seguir. O programa preventivo, que considera um marco no rastreamento no Brasil, já produziu alguns importantes artigos e fundamentou as análises econômicas que motivaram a recomendação da mudança do rastreamento no Brasil. Mas aqui destaco os resultados relativos à idade de início do rastreamento com o teste HPV na primeira rodada, os primeiros 5 anos, em Indaiatuba, município vizinho de Campinas, em São Paulo. Nessa publicação, os autores relatam a detecção de 67 casos de NIC2 ou pior, incluindo 2 casos de câncer cervical estágio 1 a 1, entre 25 e 29 anos. E não encontraram diferenças significativas em termos de detecção de lesões precursoras entre essa faixa etária e a faixa de 30 a 39 anos. Dessas evidências, modelagem e argumentos operacionais, resultou a recomendação de que deve-se iniciar o rastreamento com o teste DNA-HPV oncogênico a partir dos 25 anos. Entre os 25 e 29 anos, como há poucas evidências que fundamentam seu uso, foi considerada uma recomendação condicional ou menos forte. Já para mulheres a partir de 30 anos, já existem evidências consistentes de maiores benefícios frente aos riscos, resultando numa recomendação forte. Por outro lado, foi deliberado que se o teste for realizado antes dos 25 anos, seu resultado deve ser desconsiderado, pois quase certamente identificará jovens com infecções transitórias, podendo levar a procedimentos desnecessários ou maléficos. Aqui vale a máxima de que rastrear antes dos 25 anos traz mais malefícios do que benefícios. E quando encerrar o rastreamento? As evidências sobre quando as mulheres devem encerrar o rastreamento do câncer de colo do útero são mais limitadas. A OMS sugere que essa recomendação considere a população sob risco, os recursos disponíveis e a cobertura de rastreamento nas mulheres de 30 a 49 anos, recomendando que deve ser interrompido após 2 exames consecutivos negativos após essa idade. Já as mulheres entre 50 e 65 anos que nunca foram rastreadas e tendo recursos disponíveis também devem ser priorizadas. Outras diretrizes recomendam encerramento a partir dos 65 anos. Para a decisão de quando encerrar o rastreamento no Brasil, o grupo elaborador considerou a distribuição dos diagnósticos de câncer do colo do útero por faixa etária nas diferentes regiões do Brasil. Esse gráfico, construído a partir de dados disponíveis no Registro Hospitalar de Câncer no período de 2019 a 2023, evidencia a maior frequência de diagnóstico nas faixas etárias entre 25 e 59 anos, com maior frequência na região norte do país. A escolha da idade de encerramento no Brasil, além de serem consideradas as faixas etárias de maior incidência, foi considerada a expectativa de redução das taxas com o aumento da idade, já que um rastreamento mais efetivo, com a identificação e tratamento das lesões precursoras em idades anteriores, previne o surgimento das formas invasivas. Já nas regiões com baixa cobertura de rastreamento, diagnóstico e tratamento de lesões precursoras, é importante priorizar os grupos etários com maior risco, mas as mulheres com idade mais elevada devem ter ao menos uma oportunidade de realizar pelo menos um teste para verificar a segurança de dispensá-lo das ações de prevenção. Além disso, existem evidências de que o rastreamento com o teste DNA-HPV oncogênico é capaz de antecipar o diagnóstico do câncer do colo do útero em cerca de 10 anos, o que reforça que o diagnóstico desse câncer é altamente improvável após um teste DNA-HPV oncogênico negativo acima dos 60 anos. Reforçam essas considerações e evidências um estudo na região de Campinas, no estado de São Paulo, que mostrou um impacto limitado das ações de rastreamento em idades mais elevadas em mulheres aderentes ao rastreamento. Já naquelas pouco aderentes ou que nunca fizeram, devem ser rastreadas pelo menos uma vez ao completarem a idade de rastreamento. Esse estudo considerou mais de 2 milhões de citologias, sendo que mais de 200 mil realizavam o exame pela primeira vez. Os resultados sugerem que nas mulheres que realizaram o exame pela primeira vez tardiamente, as lesões precursoras persistem até idades mais avançadas, com maior incidência de câncer mais tardiamente, justificando atenção especial para esse grupo. Já nas mulheres que já participaram do rastreamento, a chance de apresentar uma lesão precursora ou câncer reduz significativamente com a idade. Dessas evidências e considerações, resultou a recomendação de encerrar o rastreamento com o teste DNA-HPV oncogênico no Brasil aos 60 anos. Apesar de parecer uma redução da idade que atualmente consideramos,
Todas as mulheres que atingirem a idade de 60 anos e não tiverem realizado um teste molecular devem fazê-lo independente da idade em que o fizerem. Considerando que um teste negativo assegura a inexistência de doença pelos próximos 5 a 10 anos, verificamos que a aparente redução da idade na prática não acontece.